Beleza, catéter venoso e linha arterial posicionados. É para estar ralando hoje, né? A curva arterial está ótima. Ele já checou com ultrassom pulmonar, não fez pneumotórax. Para você ver, né? Ele fez o ultrassom 2 vezes, da punção e do pneumotórax, e o técnico ainda não chegou para fazer a radiografia da beira do leito. Enquanto isso, ele vai falar sobre os aspectos importantes do acesso central e da linha arterial na monitorização do doente. Ele conectou ambos os catéteres em um transdutor de pressão ligados ao monitor multiparamétrico. Como é que ele preparou cada via? Para começar, eu abri os kits com os transdutores. Você vê que eu tô no shape aqui, né? Até um tempinho que eu fiz essa foto. Eu abri os kits com os transdutores e os equipos. Eu deslizei 2 transdutores, né, no suporte. Quando a gente for passar os Swan-Ganz, vai ter um transdutor a mais. Abri e perfurei a salina com o equipo do transdutor. Não coloquei heparina. Alguns centros utilizam numa concentração de 1 a 4 unidades por ml na salina da linha arterial. Comprimi a bolsa da salina de cabeça para baixo para retirar todo o ar, tá, do frasco. E eu comprimi até que a salina chegasse até a metade, até a metade da câmara de gotejamento. Enquanto eu estou comprimindo a salina, eu estou puxando o rabicho, tá? Coloquei a salina dentro de uma bolsa pressórica. Tudo isso eu fiz sem colocar a salina na bolsa pressórica. E aí eu pendurei no suporte a 60 centímetros acima do transdutor. Não enchi a bolsa pressórica, tá? Eu fiz o flush para preencher tudo, a via das torneiras, virei a torneira, agora preenchi o restante do circuito, ainda sem inflar a bolsa pressórica. Por quê? Porque inflar a bolsa pressórica e fazer o flush com ar no circuito, como o fluxo é turbilionar, aumenta muito a quantidade de bolhas. Agora sim, quando o circuito está todo preenchido por líquido, eu inflo a bolsa pressórica a 300 milímetros de mercúrio. Essa pressão garante um fluxo de aproximadamente 3 ml a hora e evita o refluxo do sangue para o transdutor. Puxei de novo o rabicho, dando umas batidinhas com o circuito para retirar qualquer bolinha que tenha ficado. Vale a pena dar uns petelecos na via das torneiras também. Troquei as tampas com orifício por tampas sem orifício. Isso é muito importante, a gente trocar essas tampinhas com orifício pelas tampas sem orifício. O fabricante usa... por que tem tampa sem orifício então? O fabricante usa essas tampas com o intuito de esterilizar o interior do transdutor durante a fabricação. Só que quando a gente mantém essa tampa com orifício, aumenta o risco de contaminação e de embolia aérea. Eu conectei o transdutor ao monitor, fiz a zeragem para o ar ambiente, a gente abriu o sistema para o ar ambiente, pressionou 0 no monitor, porque a nossa pressão de referência, nosso 0 é a pressão atmosférica. Repeti todo o processo para o segundo transdutor, já que a gente vai manter tanto a pressão arterial e a pressão venosa central em monitorização contínua. A gente conectou os transdutores na linha arterial e na via distal do cateter central, e agora a gente vai nivelar a altura dos transdutores de acordo com a pressão desejada. Na verdade, a estrutura a ser alinhada, nivelada, é a torneira do circuito que fica junto do transdutor. Não é o transdutor em si, é a torneirinha que é nivelada. Na imensa maioria das situações, a gente vai alinhar a torneira com o eixo flebostático. O que é o eixo flebostático? É a junção do quarto espaço intercostal com a linha axilar média. Quarto espaço intercostal com a linha axilar média. É essa linha que está na metade do caminho entre a superfície ventral e a superfície dorsal. É necessário utilizar um nível hidráulico, como a gente está visualizando ali, ou um nível a laser. Também é uma possibilidade. O nivelamento visual ele não é confiável.
a cada vez que o paciente muda a inclinação do tórax, esse nivelamento deve ser realizado. Observa que é diferente o ato de zerar, em que a gente informa ao monitor a pressão atmosférica, a pressão de referência, do ato de nivelar o transdutor, que é definir a pressão desejada, retirando qualquer pressão hidrostática acima da pressão fisiológica desejada. Tá? Então são coisas diferentes. Não preciso zerar o sistema toda vez que o paciente se mexe, mas eu preciso nivelar a altura do transdutor, a altura da torneirinha. Ok? Beleza? Agora sim, a gente tem uma curva arterial e uma curva venosa ali bem configuradas. Como é que a gente mantém o sistema o mais acurado possível? Através de 6 passos. Passo 1, mantendo o nível correto dos transdutores em relação à pressão desejada. A gente repete a zeragem se suspeita de erro, se suspeita de valor incorreto. 3, a gente mantém a bolsa pressórica insuflada em 300 milímetros de mercúrio. 4, a gente troca a salina quando houver menos de 25% do volume, para garantir a vazão de 3 ml/hora. A gente vê aí um monte de salina vazia e a gente precisa, com 25% do volume já está na hora de trocar. 5, a gente checa a integridade do sistema, presença de bolhas, torneiras alinhadas, conexões firmes, cateter não dobrado, e a gente faz o teste da onda quadrada, é o 6, pelo menos uma vez a cada 12 horas. O que é o teste da onda quadrada? Quando a gente puxa o rabicho do transdutor, a pressão sentida pelo transdutor é a pressão da bolsa pressórica, 300 milímetros de mercúrio. No momento em que você solta o rabicho, fica clara na curva a vibração do circuito sendo transmitida ao transdutor. Tá? Então, eu consigo visualizar tanto aquele momento em que a pressão ficou 300, aí eu soltei, eu vi a reverberação do transdutor. Tá? Além disso, fica claro o fenômeno do amortecimento. A amplitude da segunda onda é bem menor do que da primeira onda. E não existe uma terceira onda. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, se houvesse um amortecimento total, essa linhazinha aqui começaria nesse ponto. Mas não, ela passa, ó, uma deflexão, 2 deflexões. Isso foi uma onda. Uma deflexão, 2 deflexões. 2 ondas. Não tem a terceira onda. Não tem uma nova deflexão. A energia da vibração do sistema, né, foi perdida. E que bom, né, porque se não fosse perdida, o circuito vibraria com essa amplitude eternamente. Né? O teste da onda quadrada te mostra se a vibração do circuito está normal, se a vibração do circuito está aumentada, se a vibração do circuito está diminuída. Né? E o que faz a vibração a vibração diminuir? O que faz é um fenômeno chamado amortecimento. Amortecimento. Então eu quero saber se a onda, se a vibração está normal, ou seja, o amortecimento está normal, se a vibração está aumentada, ou seja, o amortecimento está diminuído, ou se a vibração está diminuída, ou seja, o amortecimento está aumentado. Né? Então, por que onda quadrada? Né? Porque onda quadrada é porque o nosso limite superior da escala de pressão não está em 300, está abaixo de 300. Então, quando a gente abre, a gente puxa o rabicho, a pressão no sistema chega a 300, ela ultrapassa o limite superior da escala de pressão. Por isso a gente vê essa onda quadrada. E aí você conta o número de oscilações, número de ondas. Lembra que cada onda tem uma crista e um vale. Né? O normal é serem 1,5 a 2 oscilações visíveis, ou seja, 3 ou 4 deflexões, para cima ou para baixo, guarda isso. Normal, 3 ou 4 deflexões. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4 deflexões. Beleza, está normal.
significa que a vibração do circuito está normal. O amortecimento está normal, ou seja, a vibração do circuito está sendo amortecida de forma adequada. Se a vibração estiver subamortecida, a vibração estiver subamortecida, ou seja, underdamping em inglês, né? Underdamping, subamortecida, a gente vai ter uma vibração aumentada. A gente vai ter uma amplitude da vibração maior. A vibração vai durar mais tempo. Então a gente vai ver mais do que 2 oscilações, vai ver mais do que 4 deflexões, 5 deflexões ou mais. A pressão arterial sistólica fica superestimada e a diastólica pode ser subestimada. Essa é uma curva subamortecida. Se ela está subamortecida, a vibração está aumentada. Pressão sistólica com certeza está aumentada, pressão diastólica pode estar subestimada. Se a vibração estiver superamortecida, overdamping, damping é o amortecimento, né? Amortecida demais. Overdamping, em inglês, a amplitude da vibração vai ser menor, né? Então, o normal era 3 ou 4. Então, 1 ou 2, aqui só tem uma, tá vendo? Só tem uma deflexãozinha, então a nossa curva está amortecida demais. Vai ter 2 deflexões ou menos, a pressão sistólica fica subestimada, a diastólica normalmente não é afetada, mas ela pode ser superestimada. A curva, no caso de uma curva overdamped, numa curva super amortecida, ela normalmente perde nó dicrótico. Só que a pressão arterial média normalmente não tem alterações significativas, nem com subamortecimento, nem com superamortecimento, tá? Então a pressão arterial média ela continua confiável. Mas o que faz a vibração do circuito ser subamortecida ou superamortecida? As causas de uma vibração subamortecida são vasoconstrição, um circuito excessivamente longo, um sistema de má qualidade, com baixa complacência, mais rígido. As causas de uma vibração superamortecida são conexões frouxas, bolhas de ar, coágulo no cateter dobrado, circuito furado e um sistema de má qualidade com complacência excessiva. Eu acrescentei aqui o cateter fino, ali, o calibre do cateter, mas esse dado, na verdade, é relativo a cateteres agulhados, tipo gel, coabocate. Um cateter calibroso, 18 gauge ou mais calibroso, 18, 16, 14, é causa de vibração subamortecida. E um cateter fino, um 24 gauge ou mais fino, é causa de vibração superamortecida. Mas isso não se aplica a cateteres específicos de linha arterial, porque eles têm maior comprimento. A gente continua a falar sobre o acesso central e a linha arterial no próximo bloco, para falar da curva venosa e da curva arterial.